Bom, a gente volta a falar da situação no Amazonas, grave crise no sistema de saúde do estado. 7 pessoas morreram sem oxigênio em Coari, no interior do estado do Amazonas. Segundo a prefeitura, os pacientes morreram no Hospital Regional de Coari, justamente porque não havia mais oxigênio na manhã desta terça-feira. A gente conversa agora com a secretária de saúde do município, Francisnalva Rodrigues. Muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente. Boa tarde a todos os ouvintes que estão nos ouvindo agora nesse momento. É um momento de muita tristeza para todos nós do município de Coari, porque é um momento que a gente nunca imaginava que iria passar, considerando todos os planejamentos que o município de Coari fez para que isso não acontecesse. Todos sabem do agudo que está em Manaus, né? Manaus, no ápice do Covid, que foi em maio aqui para o nosso município, nós aumentamos a nossa capacidade de cilindros, né? Que faziam o abastecimento na White Machine por contrato com o governo do estado. A competência de média complexidade, alta complexidade é dele e ele mantinha um contrato. Mas como ele não tinha o número de cilindros suficiente, nós compramos e colocamos à disposição. Qual foi o problema nesse momento? É que no primeiro momento o estado reteve, né, não distribuiu, reteve nossos 130 cilindros lá no estado para redistribuir assim na rede da capital. Não encaminhou para a gente os cilindros necessários para a gente fazer reserva técnica no município. Fora disso, nós também fizemos um plano B, porque nós não poderíamos ficar à mercê de uma retenção do estado. Nós adquirimos, né, a nossa usina, que está... chegou a primeira parte aqui e está chegando amanhã a segunda parte. E também compramos cilindros emergenciais. Qual o problema que aconteceu também? É que para encher esses cilindros, o governo do estado, nós tínhamos 3 usinas de oxigênio. O que acontece? O governo do estado disse que era ele que ia regular isso, botou polícia no White Machines, na Carbox e também na Nitron, e começou a dizer que não deveria ser abastecido se não fosse com a regulação do estado. Então nós ficamos, além desse plano B que a gente foi, que o estado reteve todos os nossos cilindros e começou a regular para poder ter oxigênio para cá, por conta do desgoverno que estava na capital, nós nós não conseguimos colocar a nossa reserva técnica que foi posta para comprar na rede privada, porque o governo botou a polícia e disse que não, quem regularia era ele. Além disso, fomos para o terceiro plano, fomos comprar em Belém. Compramos em Belém, formamos com o governo do estado o seguinte: compramos uma quantidade grande em Belém, colocamos que conseguimos aí viver bem o domingo e o sábado, que foi quando a gente ajuizou uma ação. Sexta-feira a gente ajuizou uma ação, o judiciário não decidiu, não tinha decidiu agora, depois que tudo aconteceu. Então a gente pegou e também trouxe esses cilindros. Ontem nós passamos o dia inteiro falando com o estado o seguinte, que a nossa usina ela vai ficar pronta agora o técnico vai chegar no município para montar, e também o restante da nossa usina, por conta da logística, que nós também tivemos que colocar um avião, fretar um voo totalmente independente, fizemos toda uma logística de guerra para poder vir para cá. Nós não tivemos também o apoio do governo do estado em relação a isso, mas nós fomos buscar essa usina no Rio de Janeiro. Ontem nós conversamos com o governo do estado acerca de que nós tínhamos aumentado a nossa capacidade de pacientes aqui, colocamos a nossa UTI aéreo à disposição do governo do estado, dizendo para ele. Secretária, a senhora nos ouve? A gente perdeu o contato com a secretária de saúde da cidade de Coari. Daqui a pouco a gente vai tentar... Um município a 450 quilômetros de Manaus, mais ou menos, né, no interior do Amazonas, que também está sofrendo com a falta de oxigênio hospitalar. Para tentar localizar os ouvintes da Band News FM, né, geograficamente, eu abri aqui, claro, o mapa. Então você imagina ali a cidade de Manaus, né, que é banhada quase na junção do Rio Negro com o Rio Amazonas. Então você pega o Rio Amazonas e vai a oeste, saindo de Manaus, e aí mais de 400 quilômetros, né, de 450, e chega a essa cidade de Coari, que fica bem isolada geograficamente. A gente vai
continuar conversando com a Secretaria de Saúde, inclusive para tentar entender como é que eles negociam esses insumos, esses produtos, esses cilindros de oxigênio. Ela falou que negociou também com Belém do Pará, né, que fica ainda muito mais distante em relação à capital, e agora acho que a secretária nos ouve. Secretária Francisnalva Rodrigues é quem conversa com a gente do município de Coari, secretária de Saúde. Secretária, a senhora contava da situação e dos impedimentos, né, de quais foram os problemas, só para esclarecer algo sobre o qual a senhora já falou. Então, foram duas questões, uma do não repasse da Prefeitura de Manaus e outro da regulação do governo do estado nas usinas de oxigênio. Na verdade, quem faz essa distribuição é o governo do estado, não é a prefeitura de Manaus, não. É que vai para a capital e depois é distribuído para outros municípios, é isso? É isso, a competência esse contrato é do governo do estado, mas apesar disso, é importante que a gente frise que nós não ficamos à mercê do governo do estado, entende? O que tá nos deixando muito triste é que, apesar de todos os planejamentos que nós fizemos para que isso não acontecesse, foram em vão, porque imagina que eu compro mais de 200 cilindros e coloco à disposição do meu município, o estado vem e retém 130, né? Começa a regular menos. Depois, eu compro cilindros a mais para que eu vá para a rede privada, comprar na rede privada nas 3 usinas de gás que tem aqui, que é a White Martins, a Carbox e a Nitron. O que o governo do estado fez? Ele disse que não, era ele que ia regular, mandou a polícia para esses locais. A polícia militar estava na Carbox, a polícia militar estava na Nitron e também na White Martins, o que não me permitia comprar, mesmo eu tendo colocado. Eles retiveram os meus cilindros para distribuir na capital. Eu comprei mais cilindros para conseguir ver se eu conseguia abastecer na rede privada, também não consegui, porque ele disse que ele ia regular. Comprei uma usina de oxigênio, mandei toda uma força-tarefa, todo o nosso staff, fizemos uma maior força-tarefa, envolvemos aí o nosso representante em Brasília, que se deslocou para ir para o Rio, para fazer, trazer a nossa usina. A usina chegou a parte ontem, e eu falava isso para o governo do estado, que eu precisava, então, já que eu não conseguia que eles devolvessem os meus cilindros, que eles estavam retendo, e eu não estava conseguindo mais comprar na rede privada, como um terceiro plano, que nós fizemos isso ontem, chegou ontem aqui no domingo e no sábado, eu comprei de Belém, mas disse para ele que a outra compra que eu tinha mandado para Belém ia chegar aqui apenas às 7 horas de hoje, como chegou, e que eu precisava do apoio do governo do estado para liberar os meus cilindros. Confirmado com o governo do estado que eles iam mandar, tratativa com a Secretaria de Saúde, horário de voo confirmado para as 17 horas o pouso aqui em Coari não foi cumprido pelo governo do estado. 18 horas eu ligo para o governo do estado informando, né, de que a gente tem dificuldade, que todo mundo sabe, no interior do Amazonas, a gente está a 360 quilômetros, para vocês entenderem, né, em linha reta de Manaus. Então, a gente sabe que a gente não tem como receber essas aeronaves à noite, que eles sabiam disso, porque o governo do estado sabe da logística, porque ele é o responsável para fazer a logística disso tudo. Que eles, então, quando eles receberem, falando desde a manhã, com documento para eles resolveram fazer um terceiro plano, mandando esse oxigênio para Tefé, que é um município mais próximo daqui, para vir de balsa lá, de lá, porque lá pousa avião noturno. E eu dizendo para eles que não poderiam, de maneira nenhuma, ter falhado conosco nesse sentido. Eu botei, durante o dia, nós temos uma UTI aérea, nós somos o único município do estado do Amazonas que tem uma UTI aérea, por conta mesmo disso aí, de logística. Coloquei à disposição a UTI aérea, por quê? Porque assim como ele transferiu pacientes de Manaus para os outros estados, eu estava pegando à disposição o nosso município, o recurso do município, para que viesse tirar esses pacientes daqui. Então, assim, todos os nossos planos, toda a logística que a gente preparou no município, comprando mais cilindros, o estado ficou com esses cilindros, não deu, porque eu precisava no mínimo de 100 cilindros aqui, dia de reserva, e eu coloquei 260 cilindros para isso. Então, além disso, comprei uma usina, disse para eles, eu preciso que vocês, já que vocês não me dão a opção de comprar com a rede privada, porque vocês estão regulando, sabe o que eles faziam mais?
Durante esses 2 dias, o governo colocou a polícia militar dentro do hospital da RNC para contar os cilindros, para saber se eu tinha quantas horas mesmo. Então, eles resolveram fazer uma logística diária e não uma reserva técnica como deveria ser num município tão longe. Eu quero frisar que tudo, eu tenho toda a documentação, tudo que era possível fazer, todas as opções que eu dei para o Estado eles não cumpriram. É muito difícil para a gente fazer saúde no interior do estado do Amazonas, porque fixar médico é difícil, né, porque no interior não é tão atrativo assim para médicos, mas mesmo assim, com todas as nossas dificuldades que a gente tem, a gente criou uma baita ação aqui, todos os nossos secretários, para que o município de Quari não estivesse passando hoje por esse momento. O governo do estado, ele não consigo entender que passa na gaveta do governo do estado quando ele retém um município a 360 quilômetros de Manaus os cilindros que podem abastecer e salvar a vida dos pacientes. Eu não consigo entender como é que um governo que a gente forma, fala com os líderes desse governo, com os secretários desse governo, dizendo para ele que nós temos 28 pacientes sobrecarregando a nossa rede e que eles estão com nossos cilindros, não permite eu comprar na rede privada. Como é que ele não cumpre com o cronograma de abastecimento diário dele? Eu disse para eles, em 7 dias eu estou independente de vocês, porque eu vou comprar, nós estamos com a nossa usina funcionando. Eu preciso apenas que vocês colaborem com o município, uma vez que nós demos todas as condições, colocamos todas as condições à disposição do governo do estado. Agora ele vem me falar que o município é independente. Eu acredito que as pessoas que fizeram essa nota, elas não estão da tripartite, da corresponsabilidade. A responsabilidade do governo federal, a responsabilidade do governo estadual e a responsabilidade do município. A responsabilidade do município é fazer a atenção básica, mas esse município fez tudo para fazer média complexidade da forma correta. O governo do estado pegou, eu me emociono, me desculpem, porque o governo do estado pegou para si todas as nossas possibilidades. Secretária, queria perguntar à senhora, a senhora descreveu sobre as limitações desse momento, ainda há pacientes em risco? Não há pacientes em risco, porque chegou os oxigênios que nós compramos, porque nós não ficávamos, eu deixo bem claro isso, esperando apenas o governo do estado. Então hoje chegou 7 horas, os 20 cilindros que a gente conseguiu conversar com a Carbox e com a Nitron, que se sensibilizaram e mandaram 20 com uma logística. Eles liberaram ontem, mais ou menos, às 19 horas, então a logística não pode ser à noite, tem que ser de dia, e a distância 360 quilômetros, então eles embarcaram, a nossa equipe embarcou às 20 horas e chegou aqui às 7 horas da manhã. O que o Estado deveria fazer e não fez, e foi relembrado por mim, mais ou menos, às 17 horas novamente, porque durante o dia todo nós fizemos isso. Ele mandou um avião para Tessé, que Tessé é distante daqui às 7 horas, de 6 a 7 horas com uma carga dessa, de 40 cilindros, ela vem a menos, né, no Rio, à noite, noturno, que mandou para cá, que chegou aqui uma hora, foi mais ou menos 1 hora que deu esse problema. A gente não ficou totalmente sem oxigênio. O que aconteceu foi que, como a sobrecarga, a gente deveria repor mais oxigênio na rede, esse 1 hora deu essa descompensação. O tempo todo avisado o governo do estado que só precisava manter conosco, porque assim, como é que ele retém cilindros, como é que ele não me permite comprar na rede privada, porque está regulando, tem polícias lá, para poder regular isso, e também trata conosco, a gente tem toda a documentação. Além disso, eles falam com a gente por WhatsApp, a gente tem áudios das cobranças e da desorganização, porque a equipe técnica da Suzano dizia que ele não sabia o que está acontecendo, que para eles o avião estava aqui. Então, assim, a gente ficou a mercê, porque no outro dia ele chegou exatamente esse horário, às 17 horas no domingo. E nós acreditávamos até o último minuto que o governo do estado iria enviar. Então, assim, é uma situação extremamente triste para todos nós que estamos aqui no interior do estado, saber de que a
apesar de todos os planejamentos feitos pelo município, o Estado não está entendendo a competência dele de fazer a alta complexidade. Os técnicos não estão entendendo que isso é necessário. É preciso ajudar os interiores, que é preciso uma logística do governo do Estado para que chegue oxigênio para a população interior do Estado do Amazonas. O município de Coari pode comprar, e comprou cilindros, comprou uma usina de oxigênio, comprou uma reserva técnica de novo, que ela fez uma primeira de 200, depois comprou mais 60 para comover e tentar falar para as pessoas que estavam lá, donos de empresas de oxigênio, de que ela precisa abastecer pelo menos 20, já que o governo do Estado só estava mandando em torno de 27. No dia anterior, ele mandou 27, quando eu disse para ele, lhe mandando a polícia militar, indo ver que o que eu estava falando era verdade, para poder mudar só a quantidade de dia. Eu tentei fazer uma reserva no município. O secretário... Não conseguiu. Pois não. Não, é só para a gente entender, né? Porque para o Brasil inteiro, o Brasil é muito gigantesco. A senhora já falou que Coari fica em linha reta a mais de 350, né, quilômetros da capital Manaus, né? Eu até abri o mapa, estava conversando com os ouvintes da Band News FM. Vocês estão ali às margens do Rio Amazonas. E a senhora falou de um aeroporto que tem aí, e falou agora há pouco que esses produtos chegam também via barco. Como que fica a logística, o transporte de Manaus? A senhora falou também sobre chegar produtos de Belém. Esse aeroporto só funciona de dia, se não precisa ser por meio fluvial? Exatamente. Como nós compramos de Belém, aí Belém mandou pra gente, conseguiu fazer um enchimento. No primeiro dia, sábado, chegou por volta das 3 horas e nós conseguimos fazer que o voo pousasse até às 18 horas aqui, que foi um dia anterior. Aí o Estado também fez a mesma coisa. Chegou do Estado e chegou aos ônibus. Ontem, né, nós informamos para o Estado que eu não consegui comprar, além disso, só mais 20 cilindros. A Carbox abriu exceção e colocou os nossos cilindros na fila, uma fila gigantesca, acho que todo mundo sabe, conhece aí das redes sociais, e nós colocamos na fila e trouxemos. Quando eu não consigo, e o Estado sabe disso, que até às 18 horas eu fecho nosso aeroporto, né, nós estamos ainda fazendo as tratativas para a gente fazer essa reforma, já temos até os recursos e já iniciamos as obras, mas quando eu não consigo assim, eu tenho que mandar via fluvial, que é em torno de quase 150 quilômetros em linha reta. Então, é uma logística. Por exemplo, saiu ontem a nossa lancha às 8 horas da noite, porque nós recebemos a aeronave de Belém às 19 horas, colocamos às 20 horas até chegar no porto, colocamos às 20 horas isso no barco e chegou aqui às 7 horas da manhã. Então, essa logística terrestre de via fluvial, eu fiz como também plano C, porque se ele não abastece, demora a abastecer, eu faço uma reserva mínima do hospital, porque o Estado resolveu fazer, como fez um cálculo de pacientes, vamos supor, com 14 pacientes, eu estava usando 16 cilindros de dia e 16 à noite, pelo consumo de pacientes graves que eu tinha na minha área hospitalar. Ele fez um cálculo, então, já que ele tem 21, eu vou mandar para vocês 40 cilindros de dia. Fez isso, ia fazer isso a primeira vez ontem, e a gente conversava o tempo todo, estava tudo certo, tudo alinhado. 40 oxigênio, eu consegui mais 30, né? E que eu fiz, eu vou ficar com a quantidade de reserva para que eu consiga que o Estado faça essa logística sem problema nenhum para o município. Estou com 60 cilindros em Manaus para encher, também na rede privada, não consegui, porque a rede privada está sendo regulada pelo Estado. Então o Estado me fecha de comprar da rede privada, sabe da minha logística, que até às 19 horas, 18 horas eu vou chegando aqui, e sabe que se eu não conseguir isso, em linha reta, eu preciso de pelo menos 450 horas de linha reta fluvial para chegar aqui. Então, quilômetros fluviais. Então, assim, eu queria dizer para vocês que é muito difícil para a gente ter feito todos os planos e o Estado não fazer. O Estado não fazer a dele, a competência dele, porque a nossa nós fizemos. Agora, é muito triste para a gente, porque a gente percebe que por mais cilindros que eu colocasse lá, o governo do Estado
Eu comprei 260 cilindros, coloquei mais 60 essa semana. Ele não se organizou para abastecer os municípios. Só está sendo vista a capital, é isso? E a capital, ela ainda tem as condições das empresas ficarem produzindo e fazer uma distribuição mais rápida, mais célere. Havia necessidade de um planejamento maior para os municípios. Eu friso novamente que mesmo o Estado não fazendo isso, nós ficamos, mas fomos prejudicados pela inércia do Estado. Secretária Secretária, queria muito agradecer a participação da senhora, agradecer por expor a situação, o que está acontecendo, por expor a inércia do Estado, como a senhora mencionou, e a situação gravíssima que acontece em Quari, no interior do Amazonas, onde também faltou oxigênio hospitalar, 7 pessoas morreram asfixiadas no município. Secretária Municipal de Saúde de Quari, Francisnalva Rodrigues, conversou com a gente aqui na Band News FM. Secretária, muito obrigada pela gentileza de conversar com a gente nesse momento. Muito obrigada. E agradeço que a gente está fazendo essas observações, dizer que a gente, mesmo diante de todo esse cenário, toda a nossa equipe de saúde do município estará aguerrido e não há de desistir de nenhum paciente desse município. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigado, secretária. Claro que a redação da Band News FM entrou em contato com o governo do Amazonas para tentar entender o que aconteceu e que, como disse a Gabi agora há pouco, ocasionando a morte de 7 pessoas por falta de oxigênio hospitalar. Eles enviaram uma nota para a nossa redação. A Secretaria do Estado de Saúde do Amazonas lamenta o ocorrido no município de Quari, informa que, por opção do município, o sistema de saúde na cidade é independente, sendo a gestão plena da Prefeitura Municipal. Ainda assim, o governo do Estado nunca se furtou de auxiliar a administração local, entre outras coisas, com fornecimento de oxigênio. Nesta segunda-feira, que foi ontem, por um atraso por parte da empresa White Martins em liberar os cilindros que seriam enviados de Manaus para Quari, não foi possível levar oxigênio em voo direto, considerando que o aeroporto da cidade não opera à noite. Para garantir que a cidade não ficasse desabastecida por articulação da Secretaria de Estado de Saúde, os 40 cilindros foram enviados em voo para Tefé, para que de lá a carga fosse transportada de lancha para Quari, como foi explicado agora há pouco pela secretária. A transferência dos cilindros de lancha foi alinhada com a cooperação da Prefeitura de Tefé. Houve um novo atraso na saída da lancha, o que contribuiu também para que a chegada do material não ocorresse no tempo necessário. Esses repasses federais e estaduais para investimento na saúde em Quari ultrapassaram 17 milhões de reais, etc. e tal. A Secretaria do Estado também destaca que nesse cenário de pandemia é fundamental a colaboração de todos os atores do Estado, inclusive dos gestores municipais. E aí diz que segue empenhada, empregando todos os esforços, etc. e tal. O saldo disso tudo são 7 mortes. É justamente essa nota que a secretária rebatia agora na entrevista, né? Dizendo que, na verdade, ainda que o município tenha autonomia e tenha se organizado a partir dessa autonomia, não houve cooperação do Estado, do governo estadual, da esfera estadual, da administração pública no Amazonas, para que eles conseguissem acesso a esses cilindros de oxigênio, e houve um impedimento no acesso à rede privada, de onde eles comprariam emergencialmente, foi o que explicou a secretária, porque o governo do Estado decidiu que o governo do Estado que determinaria quem poderia acessar a compra de oxigênio na rede privada. Então, como disse o Coutinho, o balanço é esse, 7 mortos. 6h52, o espaço aberto para as notícias da sua região.